quer me parar. Ok? Oi, Alana. Bom ter você por aqui. Fala, meu amigo. Ei, meu amigo. Tudo bem? Tudo jóia? Tamo Deixa eu junto. desligar esse som aqui, que senão a morada fica tocando aqui e a gente não para, né? Deixa Muito eu bom a banda só... Morada, hein? Tá aqui. Muito bom Tocando o mesmo. dia todo aqui. Como é que foi seu dia? Meu dia foi ótimo, cara. Graças a Deus, Toda uma hora eu bênção. bato errado aqui. Foi ótimo. Tá todo Isso. mundo ouvindo a gente aí direitinho, pessoal? Dá um feedback pra gente aí no volume aí, no som e na imagem. A imagem tá ok. Pra mim tá ok. Pra você tá ok, Raoni? Tá ok aqui, tá tudo ok. Áudio bacana, imagem também. Show. Pra mim também tá ok. Você aí, tô te ouvindo bem. Tudo bem, Fabrícia? Isso, show. Ei lá. Ótimo, 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 ótimo. Então tá, beleza. Raoni, bora tocar fogo? Bora lá. Conversar, já demos aí uns 3 minutinhos, o pessoal já está chegando. Obrigado, Alan, obrigado, pessoal, pelo feedback. Todo mundo já lembrou aí de enviar aí para todo mundo. Aproveita aí, clica no coraçãozinho para a gente aí, para poder... Clica no coraçãozinho para poder o Instagram mostrar a live para mais pessoas, tá? Aproveita e faz isso aí para a gente, se puder. Nos ajuda muito, porque o Instagram acaba liberando. O Instagram é quase um inimigo da gente, né, Alan? Você tá ali, ele não mostra. É Esses, desse di- jeito. esses dias eu tenho, esses dias eu tenho sofrido com eles. Eu tenho uma postagem que eu fiz ontem, aí o pessoal começou a me responder hoje. Eu disse, não, aí tá de brincadeira comigo, né? Ele tá de mal com Mas você, meu amigo. tá de mal, né? Estênio, doutor Estênio, tá aí, hein? Maravilha, um abraço, Bom, Stênio. meu amigo. Tudo bem? O pessoal está entrando, Raoni, beleza? Vou fazer uma pequena introdução, pessoal. Primeiramente, eu quero agradecer a vocês por ter nos acompanhado aí durante essa semana. Essa semana, assim, para mim foi um marco, Raoni. Eu nunca tinha feito uma série de lives. Eu já tinha participado como convidado, né? Já tinha participado como convidado de pessoas, mas eu não tinha feito série de lives, nem lives no meu Instagram ainda. E aí veio no meu coração aí essa vontade de fazer essa série, chamar pessoas realmente que eu admiro, pessoas que né, não porque você está aqui presente, mas realmente na hora de escolher eu peguei pessoas que eu vi sucesso nelas. O nome da semana eu chamei de Pandemia de Sucesso, realmente por isso. E sucesso em várias áreas. E, na realidade, Raoni, é uma honra ter você aqui comigo no meu Instagram, realmente. A gente tem né, convivido aí um pouco, a Jade trabalha com a gente às vezes se vê e tudo, mas te conhecer mais de perto foi realmente assim, fantástico para mim, porque eu já te via como referência para essa geração. Tenho certeza que você escuta isso muito, você é uma pessoa de frente, escuta isso muito, e isso realmente é verdade. E a gente precisa acreditar nisso realmente e fazer. Eu te vejo como uma pessoa de sucesso, fazer tudo isso que você faz, da maneira que você faz, eu falo com a Jade realmente que eu admiro muito a maneira que vocês fazem as coisas acontecerem, vocês pegaram o reino ao teu reino, se dedica e faz acontecer. Claro que tem toda uma equipe por trás, tudo, mas você liderando essa equipe faz com muita maestria. Tive a oportunidade de ir lá também no congresso lá do Conjuban lá e ver você fazendo tudo da mesma maneira. Realmente te admiro, realmente muito. Estou muito, muito honrado de ter você aqui comigo hoje, brother. Estou ansioso para te ouvir. Eu falei ontem, Raoni, não sei se você estava aqui ontem, e eu falei aqui com o pessoal ontem, do meu Instagram sobre um conteúdo que eu passo para os meus clientes e que o Márcio nos ensinou. O meu fone está dando um pouquinho de barulho. Seu tá? Eu tô, eu vou pegar meu fone aqui, vou pedir o pessoal que tá em casa para me esperar só um pouquinho. Vou pegar meu fone porque aí não vai Eu dar esse vou, delay eu, na voz. eu vou fazer a mesma coisa. Eu também vou pegar o meu fone aqui. Deixa eu ver. Não, Maravilha. não pode deixar. Tá, só um Não, mas minutinho. tá ok, tá ok. Pode pegar, Raoni, pode pegar.
Pessoal, aproveita aí, pessoal, que vocês vão ouvir uma palavra hoje diretamente conexão com Deus. Raoni tem feito lives aí e eu tenho sido abençoado muito, muito, muito. Tá ok para você, Manuel? Som, imagem, beleza? Ótimo. Olha lá, venha o teu reino. Lê na camisa dele, ó. Olha o BTR, olha lá, pessoal. Eu tenho sido muito abençoado pelas palavras do Raoni, pelas lives dele já, assim, que ele está fazendo aí. E vocês não vão se arrepender, não vão se arrepender. Aproveita e chama geral aí, tá? Raoni, o que eu estava falando, Raoni, é que existe um conteúdo que o Márcio nos ensinou lá na Evo, né? O Márcio nos ensinou um conteúdo na Evo que a gente chama esse conteúdo de diagrama do sucesso, ou o que é sucesso. E eu falei ontem aqui, até a Gi que está aí vai lembrar que ela me mandou uma mensagem sobre isso, e eu falei ontem que a gente ensina para as pessoas que existem 3 coisas nas nossas vidas que são realmente fundamentais para o sucesso. A primeira é Deus, a segunda é nossa família e a terceira é vocação. Essas 3 coisas, quando eu tenho essas 3 coisas, eu me sinto completo. E como eu só falei isso, eu me sinto completo quando eu estou com a minha família, eu me sinto completo quando eu estou cumprindo, fazendo a minha vocação, aquilo que eu fui chamado, e eu me sinto completo com Deus. Isso aí é sem dúvidas, realmente. Eu só queria complementar isso aqui, Gi, que você me perguntou ontem, eu acredito que ficou também no pessoal, um pouquinho na parte de vocação, Raoni. Por que é o sucesso? Porque quando eu faço por aptidão, por talento, porque eu tenho um talento, desenvolver habilidades para mim fica leve. Agora, a pessoa que procura a vocação dela pelo interesse, desenvolver habilidades para ela fica pesado. Uau! Tá vendo a diferença? E aí, Sim. quando eu estou desenvolvendo habilidade por aptidão, desenvolver isso fica leve, eu estou Sim. fazendo por um propósito. E a pessoa que faz por interesse, que faz pesado, ela está fazendo pela proposta. E aí, essa pessoa acontece que quando eu faço por uma proposta, fica tudo muito pesado, fica muito esforço, eu não consigo. Aí a pessoa vai trabalhar num trabalho que ela não gosta, ver pessoas que ela não gosta, que não gostam dela, ela vai reclamar o tempo todo. E aí o que acontece? Ela fica uma pessoa esforçada, e é difícil confiar em pessoas esforçadas realmente. Já pelo outro lado, quando eu faço por aptidão, que eu faço de maneira leve e que eu faço por um propósito, eu me torno uma pessoa poderosa. Por que isso? Porque eu me conecto de volta à minha essência. Eu me conecto a Deus porque é Ele que nos deu as habilidades. Nós somos feitos imagem e semelhança dEle. Ele me deu essa habilidade e eu, quando cumpro o meu propósito, é como se eu estivesse voltando à minha essência e me parecendo a cada dia mais com Ele. E é por isso que eu chamo de sucesso. Toda vez que a gente está fazendo um propósito, algo que primeiro vai beneficiar o outro, para depois eu ser digno da recompensa, isso é um propósito realmente, e a gente pode estar fazendo isso de qualquer lugar que a gente estiver, e é isso que eu vejo em você. Eu quis só passar esse conteúdo aqui, aonde para te passar já a palavra agora, que já tem 10 minutos aqui, para você já saber que eu vejo isso em você, eu vejo você cumprindo o propósito, eu vejo você como líder realmente, é uma liderança fantástica, e eu sou muito grato por você estar aqui comigo hoje. Já te passo, a live é sua, meu brother. Aqui agora você conduz da sua maneira e eu estou aqui só para te ajudar, tá bom? Pode se apresentar. Maravilha, eu vou tirar agora o fone aqui, porque assim eu consigo me comunicar melhor. Vou colocar aqui o celular aqui. Mas antes de começar aqui, quero cumprimentar você, dizer também que você... uma pessoa que eu admiro muito o seu trabalho, tive a oportunidade de ter aí uma sessão contigo, descobri que o meu perfil é estável analítico, isso assim definiu muita coisa na minha vida. E foi libertador conhecer isso, Raul? Oi? Foi libertador conhecer o perfil? Muito, foi muito libertador. Acho que agora eu consigo compreender algumas coisas que atualmente eu faço, organizar algumas outras coisas ali, sensacional. Parabéns, seu trabalho é extraordinário.
Quero cumprimentar o pessoal que tem em casa também. Dizer o seguinte, pessoal, a gente está vendo muita live no Instagram, então é muito comum a galera tá tão ansiosa, é tanta informação, é muito comum você ficar trocando de live, abre uma, passa para outra, passa para outra. Eu vou convidar você a ficar nessa live até o final, tenho certeza que algo Deus vai falar ao seu coração aqui e saiba que é um propósito do céu para essa tarde, para a sua vida. Então, Deus abençoe aos seguidores aí do Glendon, Deus abençoe vocês, aos meus seguidores também, sejam muito bem-vindos. Glendon, eu quero aqui deixar aqui um pensamento aqui, uma palavra, quero orar com algumas pessoas também que estão aí assistindo a gente. E eu disse aí no vídeo anterior que eu iria falar de um personagem que tinha tudo para dar certo e foi o maior fracassado de toda a história. Eu queria perguntar para o pessoal que tem em casa, e para você também, Glenn, se você quiser responder, se quando eu falo em alguém que tinha tudo para dar certo e foi o maior fracassado da história na Bíblia, quem seria essa pessoa? O que você acha que seria essa pessoa? Qual a primeira pessoa que vem na sua mente, assim, alguém que tinha tudo para dar certo e fracassou? Pá, vamos lá. Escreve aí nos comentários, pessoal. Responde aí pra gente. Por favor, eu tô aqui pensando aqui, daqui a pouco eu vou pensar. Por favor, vamos lá. Quando você pensa em alguém que tinha uma responsabilidade, uma missão, certo? Alguém que foi chamado para fazer algo e tinha tudo para ser um cara extraordinário, mas essa pessoa fracassou. Está na Bíblia. Quem é essa pessoa? A primeira pessoa que vem à sua mente, a primeira pessoa que vem assim diante de você. Me ajuda aí, quero saber. Pessoal, ajuda aí. Como a gente não está vendo, a gente só sabe quando estão respondendo no comentário, né, Raoni? Exatamente. Fala pra gente, pode chutar. Vale chutar, né, Raoni? Vale chutar. Vale chutar, não precisa ter medo de errar, não. Opa, a Daiane está falando que é Sansão. Boa. Boa. Sansão era um cara que tinha tudo para dar certo, né? Eu pensei em outro, só que eu vou esperar mais alguns aí. Pessoal aí, The Salf Itabirinha respondeu Judas. Uau! Será que é Judas o nosso personagem aqui de hoje? Muito bom. Judas é um cara que tinha tudo para dar certo. Vamos lá. Raquel falou Salomão, Moisés. O Matos falou que é Salomão. A Raquel falou começando a apertar. E aí, Glenda, o que você acha? Na minha opinião, eu diria Saul. Eu diria Saul. Assim, na minha percepção. Sim. Muito bom. A galera respondeu aí Moisés, Judas, Salomão, Moisés, Jonas e Salomão. Mais uma vez, Paulina aí. Respondeu Salomão. Vamos lá, posso falar? Tá quente, hein? Alguém já respondeu aí. Foi. Saúl, Lúcifer. Opa! Tá esquentando. Meu Deus. Anjo, vamos lá. Tô precisando do meu fone que tá na bolsa do computador com a Paulinha. A Cristiane respondeu Saul, né? A Creuza respondeu Saul também, a Fabrícia Lúcifer e o Matos respondeu Adão. Glendon, eu vou falar sobre Judas aqui hoje, cara. Acertaram aí. Quem acertou? Deixa eu ver lá, hein? Vamos lá. Fabrícia, Fabrícia, Angélica. Não, Angélica não. E a Angélica, não. Isso, e a The Salf Itabirinha. The Salf Itabirinha. Maravilha. Isso. Mas vamos lá. Judas. Legal, gostei. Vamos lá para ver, hein? Então vamos lá, vamos entender o que o texto diz. Pessoal, Mateus, capítulo 26, verso 47, diz assim: Enquanto Jesus ainda falava, Judas, um dos 12, chegou com uma grande multidão armada de espadas e pedaços de pau. Tinham sido enviados pelos principais sacerdotes e líderes do povo. O traidor havia combinado com eles um sinal. Vocês saberão a quem devem prender, quando eu cumprimentar com um beijo. Verso 49. Então Judas veio diretamente a Jesus. Saudações, Rabi.
exclamou ele, e o beijou. Verso 50. E Jesus disse, amigo, faça de uma vez o que veio para fazer. Senhor, meu Deus, eu quero pedir ao Senhor que venha falar ao coração das pessoas que estão assistindo essa live nessa tarde. Não seja só mais uma live, não seja só mais um momento, mas que seja um tempo de alinhamento, que seja um tempo de renovo, que seja um tempo de despertar as nossas vidas e que a Tua palavra possa gerar transformação no coração de todos aqueles que nos assistem nessa tarde, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, Glendo. Amém. Judas é um personagem que tinha tudo para dar certo. A Bíblia diz aqui, o que está acontecendo aqui nesse texto de Mateus 26, é exatamente aquela hora em que Jesus estava ali no jardim do Getsêmani. Judas chega com os soldados do templo, juntamente com aquelas pessoas que estavam ali. Do nada, Judas sai do meio daquela galera, vai até Jesus e dá um beijo em Jesus. Chama Jesus de mestre. Naquela hora, as pessoas que estavam com Judas identificaram que Jesus era aquela pessoa que estava diante deles. Muito bem. Todo mundo sabe que Judas é um traidor. Quando nós pensamos no nome Judas, automaticamente já vem na nossa mente o cara que traiu Jesus. E isso não é algo que vem de uma forma incomum. O Evangelho fala a respeito de Judas como a pessoa que traiu Jesus. Quando nós olhamos os evangelhos chamados evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, todos eles apresentam Judas como aquele que traiu Jesus. Isso está lá em Mateus 10, 4, Marcos 3, 19 e Lucas capítulo 6, verso 16. Ou seja, Judas ele não tem uma história anterior. Os evangelhos não narram muito sobre quem era Judas. Porque Judas ele deixou uma marca tão negativa na história que toda a sua história passada ficou desinteressante, parece, porque ninguém falou sobre ele. Marcos não falou sobre quem era Judas antes, Mateus não falava, Lucas também não falava. Por quê? Porque o cara traiu Jesus. Uau! O cara traiu o mestre, o cara traiu o Messias, o rei dos reis, o senhor dos senhores. Isso aqui é um fato que marcou a vida desse moço de uma forma muito negativa. João, no capítulo 6, verso 70 a 71, ainda chama Judas de o diabo. Jesus fala assim, olha, há alguém entre vós que é o diabo. João ainda chama Judas, no capítulo 12, no verso 6, de ladrão. Ou seja, já de início aqui nós entendemos que Judas ele foi aquele que traiu Jesus, aquele que foi chamado de diabo e aquele que foi chamado de ladrão. Mas será que esse moço, ele, de fato, não teve oportunidades na vida para ser um ser humano melhor? Será que esse cara, ele não teve outras chances de deixar registrada na sua história uma página, uma história mais nobre, mais rica, uma história mais abençoadora? Eu vou provar para vocês que sim. Judas é um cara que tinha tudo para dar certo, mas foi o maior fracassado da história. Em primeiro lugar, Judas, Glenda, ele foi chamado para ser apóstolo de Jesus. Ou seja, em toda a história da humanidade, em todas as pessoas que existiam naquela época, Judas foi escolhido a dedo para andar com Jesus. Ele foi escolhido para ser parte daquele grupo que andava com Jesus, que caminhava com Jesus, que ouvia os ensinos do mestre, ou seja, as 12 pessoas mais íntimas de Jesus. Dentre elas, Judas estava lá. Outra coisa que é interessante é... Voltei. Isso. Não, tá ok agora. Ok. Tá. Judas, ele tinha qualidades extraordinárias. A Bíblia vai dizer que Judas era tesoureiro do grupo, ou seja, certamente Judas era alguém que tinha qualificações humanas, até porque ninguém escolheria qualquer pessoa para ser tesoureiro. Eu penso que Judas ele era um cara até confiável naquela época, porque para aquelas pessoas decidirem colocá-lo como tesoureiro do grupo, certamente era alguém confiável. Outra coisa que Judas tinha um bom nome, Gleno. Os historiadores vão falar que Judas, o nome Judas, era um nome predileto
na época dos dias de Jesus. E para que a gente possa fechar isso aqui, a Bíblia nos diz que Judas teve a oportunidade de andar 3 anos, cerca de 3 anos e meio com Jesus. Ou seja, Judas ele viu cego enxergar, paralítico andar, Judas ele viu morto ressuscitar, Judas ele viu pessoas, leprosos serem curados, Judas viu Jesus multiplicar pães e peixes, Judas viu Jesus liberar uma palavra de ordem a respeito de uma grande tempestade, aquela tempestade cessou naquela hora. Só que Judas, ele era um tipo de pessoa, como você citou logo no início, alguém que tinha uma missão, mas ele fazia aquilo de uma forma tão desagradável, ele se importava tão pouco com a missão pela qual ele foi chamado para fazer, que ele não percebeu, mas ele acabou desenvolvendo um personagem muito ruim com o passar da história, com o desenrolar da história. Ou seja, o cara poderia pensar, uau, eu sou um dos 12, eu vi milagres. Ele poderia pensar, mas eu estou sendo uma pessoa que foi chamada para fazer parte de um grupo especial, mas não. Judas ele não valorizava a importância do serviço que ele tinha para prestar naquela época. Ele fazia as coisas de maneira comum. Isso fez com que Judas se tornasse um fracassado. Agora, por que Judas de fato fracassou na missão? Em primeiro lugar, Judas ele não havia entendido o verdadeiro sentido da missão. A Bíblia diz em João 6,64 que Jesus chama os discípulos e fala, olha, existem descrentes no meio de vós. Mateus 7, 21 a 23, Jesus diz assim, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Ou seja, Judas era um cara que chamou Jesus de Senhor. Judas era um cara que andou com Jesus, que até mesmo reverenciava Jesus como Senhor. Só que, embora ele fizesse o que é certo, a motivação do seu coração era errada. Porque Judas não estava ali simplesmente para que as pessoas pudessem conhecer mais sobre a pessoa de Cristo Jesus. Judas estava ali por interesses pessoais. Ou seja, Judas estava envolvido com a missão, mas ele buscava os seus próprios interesses. Judas era daquele tipo de pessoa que queria usar a própria religião para se enriquecer, sabe? É tanto que ele deixa isso muito bem claro através das atitudes que ele vai desenvolvendo com o passar da história. Ou seja, gente, não adianta a gente estar envolvido com as coisas certas se a motivação do nosso coração, Gleno, for errada. Não adianta eu estar envolvido com o Evangelho de Cristo Jesus se a minha motivação está na igreja não for promover vida, promover diferença nas pessoas que estão à minha volta. Não adianta eu estar fazendo essa live aqui se a motivação no meu coração for apenas ganhar seguidores. Não adianta nós estarmos aí, saindo daí afora, entregando cestas básicas, se a motivação no nosso coração é se autopromover. Não. Esse foi o fracasso de Judas. Judas estava com Jesus, mas a motivação dele em estar com Jesus era totalmente errada. Jesus queria seguidores, gente que fosse, olha, gente sincera, gente que abraçasse a missão, gente que depois da sua subida aos céus ficaria aqui na terra levando a mensagem do reino para as pessoas. Mas Judas não queria isso. Judas queria se beneficiar daquilo que o status, de discípulo de Jesus podia oferecer. E é interessante nós pensarmos isso aqui, Gleno, porque eu chego à conclusão de que na maioria das vezes a motivação no nosso coração é mais importante até do que a missão que nós desenvolvemos. A motivação de estar aqui nessa tarde, o que está no nosso coração, a intenção do coração, ela é mais importante às vezes do que a própria atitude, porque muitas vezes nós fazemos coisas com motivações erradas. E se nós não colocarmos as motivações certas, as prioridades certas, tudo o que nós fizermos nessa vida, nós nunca vamos sentir realizados. Porque a motivação nunca está certa. A motivação ela está errada. Ou seja, nós podemos ter as melhores qualificações. Eu posso ser um bom líder, eu posso ser um bom pastor, você pode ser um bom líder, um bom coach, mas se a motivação no meio do seu coração não estiver em promover o bem para as pessoas, mas se autopromover,
infelizmente, nós vamos ser também uma pessoa que nunca vamos conseguir obter sucesso na vida. Outra coisa que eu pude entender que levou Judas a ser o maior fracassado da história. Judas, ele teve a oportunidade de fazer o certo, mas ele escolheu fazer o errado. A Bíblia diz em Atos 1,16 que Pedro chama Judas de o guia daqueles que prenderam Jesus. Uau! Eu não sei você, Glendo, mas eu jamais queria ser chamado de o guia daqueles que prenderam Jesus. Jamais. Porque esse moço não foi chamado para ser guia daqueles que prendeu Jesus. Esse moço foi chamado para ser o guia das pessoas até Jesus, o guia das pessoas arrependidas até a presença de Deus. Esse moço poderia ter sido um ganhador de almas extraordinário. Esse moço poderia ter sido um homem que causou uma grande revolução na sua época, mas ele escolheu ser o guia daquele que prendeu Jesus. As escolhas erradas nos levam a resultados negativos. Assim como escolhas certas nos levam a resultados positivos. E nós precisamos entender isso aqui. Nós hoje temos a oportunidade de escolher. Olha o que Atos, capítulo 1, verso 25, Pedro diz assim: Judas foi enviado ao seu devido lugar. Ou seja, Judas ele já havia sido avisado por Jesus que ele seria o traidor. A Bíblia vai dizer que no momento da ceia, de uma forma que os discípulos até não entenderam muito bem, Judas pergunta para Jesus e ele afirma que ele seria o traidor. De repente, Judas sai, os discípulos acham, só para você ver como que os discípulos pensavam positivo de Judas. Os discípulos pensam que Judas tinha saído para poder promover um benefício para os pobres. O texto vai dizer algo relacionado a isso. Olha, pensando então que Jesus havia enviado Jonas com a missão de ajudar aos pobres, os discípulos que estavam assentados à mesa não entenderam, mas Judas tinha saído ali para poder ir trair Jesus. Isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito sério. E a Bíblia vai dizer que Judas traz Jesus com 30 peças de pratas, ou seja, aquele mesmo Judas que ali, junto com os discípulos, começa a questionar aquela mulher, Maria, quando chega com um perfume de nardo puro e derrama sobre Jesus e começa a falar: Jesus, esse perfume, o valor desse perfume custaria 300 denários, poderia ajudar mais pessoas. Esse mesmo Judas, que estava com outras intenções do valor que poderia ser levantado nesses 300 denários, agora estava vendendo Jesus por 30 peças de prata. Ou seja, Judas poderia ter vivido uma relação de discípulo com Jesus de forma muito produtiva. Jesus o amava, mas Judas escolheu ser aquela pessoa que só se aproxima com interesses pessoais. A gente está cercado de gente assim também na nossa vida. Pessoas que só se aproximam de nós com interesses pessoais. Só que o interessante é que Jesus nos ensina como tratar essas pessoas, Gleno. Jesus não deixou de amar Judas, mesmo sabendo que ele era o diabo. Jesus não deixou de amar Judas e de estar com ele, mesmo sabendo que ele o trairia. É por isso que Jesus é o homem mais extraordinário da história. Porque Jesus foi capaz de amar aqueles que estavam tramando a sua própria morte. Ei, meu irmão, se você lida com esse tipo de pessoa na sua vida, em nome de Jesus, se você quer ser uma pessoa bem-sucedida, se você quer ser uma pessoa de sucesso, aprenda com Jesus. Jesus sabia que Judas tinha saído ali para poder levá-lo à morte, mas mesmo assim, ele pega o pão, molha no vinho e coloca na boca de Judas. Uau! Que coisa extraordinária! Quantas coisas nós podemos aprender com esse Jesus aqui. E nós vivemos com pessoas assim, Gleno. Pessoas que na primeira oportunidade, eles vão nos trair. Judas traiu Jesus no jardim do Getsemane. Mateus, capítulo 26, versículo 48 a 49. Terceiro lugar, já estou caminhando para o fim. Judas agora trai Jesus.
A Bíblia vai dizer que Judas, mesmo depois de traído, ele agora começa a ter que lidar com a sua consciência. Porque lidar com o peso da consciência de trair Jesus não deve ter sido nada fácil. Agora, esses dias eu li uma frase que me marcou muito. Na vida, não erra aquele que cai, mas na vida erra de fato aquele que não sabe lidar com os fracassos. Judas caiu e não soube lidar com o seu fracasso. E a Bíblia vai dizer que na hora que ele entendeu que ele havia traído o Messias, ele vai até as pessoas erradas para poder tentar resolver o seu problema. Ou seja, Judas poderia talvez ter corrido até Jesus, falar: Jesus, eu estou aqui, eu estou arrependido, eu sei que eu te traí, mas eu quero o seu perdão. Judas poderia ter agido como Pedro, mas não. Judas, ele vai até as pessoas pelas quais ele havia, de certa forma, negociado Jesus para poder tentar resolver o problema. Ou seja, a terceira falha de Judas, ter procurado pessoas erradas para resolver o seu problema. A Bíblia diz no Evangelho de Mateus, capítulo 27, 3 e 4, que Judas então vai correndo até aqueles líderes daquela época e fala: gente, eu pequei traindo sangue inocente. E naquela hora ele chega tentando devolver as 30 moedas dos sacerdotes. Por quê? Porque 30 moedas de prata não foi suficiente para satisfazer o coração avarento de Judas. E é dessa forma, uma pessoa que tem um coração avarento, ela pode vender o que for, ela pode perder o que for, ela pode fazer o que for, mas o seu coração jamais vai estar satisfeito. Judas não estava com o seu coração satisfeito. E ele tenta resolver isso. Só que Judas, ele se frustra tanto, porque a resposta que os sumos sacerdotes deu para ele, que os sacerdotes daquela época deu para ele, era a resposta que ele nunca gostaria de ouvir. Judas ouviu a seguinte resposta: olha, nós não temos nada a ver com isso. Isso é problema seu. Ei, meu irmão, nós precisamos aprender uma coisa. Você que está assistindo essa live, na hora que você precisa de um conselho, busque encontrar o conselho nas pessoas certas. Procure entender isso aqui, a missão de Judas, o fracasso de Judas, não vai simplesmente até o momento em que ele traiu Jesus, mas o maior fracasso de Judas veio depois da traição, porque ele não foi capaz de lidar com a sua consciência, e pior, ele buscou nas piores pessoas para poder tentar resolver o seu problema. O pior erro nosso, Glendo, às vezes, é porque nós estamos cercados de pessoas que não têm bons exemplos para nos dar, que não têm palavras boas para oferecer para nós, que não têm uma palavra de vida, sabe? São pessoas que, na maioria das vezes, quando nós precisamos, de fato, a gente vai até elas e elas não têm algo para oferecer. Mas a culpa não são dessas pessoas, a culpa é nossa. Porque nós que decidimos ir até elas, nós que decidimos colocar no nosso ciclo de amizade pessoas que não promovem vida na nossa vida. Então, em nome de Jesus, se cerque, meu irmão, de pessoas que promovem vida. Coloque do seu lado, carregue com você, gente que tem uma palavra de esperança para você. Nesse tempo de crise que nós estamos vivendo agora, tem muita gente por aí disseminando falsas notícias, espalhando fake news, falando coisas que talvez nem sabe do que se trata, mas cabe a mim e a você entender isso aqui. Ou nós vamos dar ouvido a essas pessoas que vivem disseminando mal, ou nós vamos escolher ouvir a palavra de Cristo Jesus para nós essa tarde. Ei, o mundo está em crise, nós temos que lidar com um problema que não está assolando só o Brasil, mas é uma crise global. Ah, meu irmão, nós precisamos entender isso aqui. Judas, ele não conseguiu lidar com o seu fracasso, porque na hora em que ele mais precisava ouvir uma palavra de vida, ele foi até quem não tinha palavra de vida para oferecer para ele. Mas nesta tarde, Jesus está falando a corações nessa live, e a palavra de vida que Jesus tem para mim e para você é: ei, filho, ainda tem jeito. Talvez não teve jeito para Judas, porque procurou o lugar errado.
errado, mas nessa tarde tem gente que sabe quem deve procurar. Você precisa se colocar aos pés de Jesus, se renda a Ele. Ah, Raoni, mas você não sabe quantas coisas erradas eu já fiz na minha vida. Não importa o que você fez na sua vida até o dia de hoje, o que importa é que o mesmo Jesus que estava lá morto, se entregando naquela cruz, em favor de toda a humanidade, Ele morreu por você também. E Ele perdoa os seus pecados. Glendon, eu quero ser ousado nessa tarde, mas eu quero dizer uma coisa aqui. Se Judas tivesse de fato ido até Jesus e se arrependido, Jesus teria liberado perdão para ele. Então, eu penso a mesma coisa. O pior erro de Judas não foi só trair Jesus, mas o pior erro de Judas foi não saber lidar com o fracasso. Gente, eu vou repetir isso aqui porque eu sei que Jesus está falando aqui. Fracassar, cair, todos nós vamos cair em algum momento da nossa vida. Existem projetos que nós desenvolvemos que em algum momento da nossa vida vai dar errado. Isso é um fato. Existem coisas, quantas pessoas talvez estão assistindo essa live, que já tentaram uma carreira aqui, tentaram a área, tentaram isso, tentaram talvez abrir uma empresa, outros tentaram fazer certo tipo de coisa, fracassou em algum determinado momento na vida. O problema não é isso. Isso aí é só um detalhe. O pior, o mais difícil agora, é como você vai lidar com esse fracasso. É como é que você vai lidar com esse conflito. Porque a sua consciência, ela vai acusar você. E esse fato de ter que lidar com a nossa consciência, Glendon, a nossa própria consciência, às vezes ela é cruel. E a Bíblia diz que o diabo, ele é o acusador. Então é exatamente na hora que a gente cai, é que o diabo vem para tentar provar que a gente não presta, que não tem mais jeito, que as coisas não vão mudar. Mas em nome de Jesus, nessa tarde, eu creio que gente que está assistindo, pessoas que estão assistindo essa live, vão definir a partir de hoje quais são as suas prioridades. Decida escolher as pessoas certas. Judas, ele se recusou a aceitar o perdão de Jesus e não confessou o seu problema a quem ele deveria ter confessado. Nosso maior problema é procurar gente errada na hora errada. E aí, nós precisamos entender isso aqui. Quarto e último lugar, porque eu já vou encerrar. Judas fracassou, porque ele também não foi capaz de perdoar a si mesmo. A Bíblia diz no verso 5, ao ouvir as palavras dos sacerdotes, Judas, ele joga as moedas em direção ao santuário. E aí, termina a trágica história de Judas. E o texto encerra dizendo, e ele foi e se enforcou. Por que Judas se suicidou? Porque não aprendeu a lidar com seus conflitos. A sua consciência o condenou de tal forma que ele achou que não tinha mais solução para o seu problema. Ele achou que não tinha mais jeito de reverter o problema. A alma de Judas estava afogada na culpa. Certamente Judas estava pensando assim, olha, eu sou um traidor. Eu vou ter que me suicidar. Agora você consegue entender a diferença de Judas para Pedro? Pedro, ele negou Jesus 3 vezes. Só que a Bíblia diz que logo após Pedro negar Jesus 3 vezes, a Bíblia não diz que ele se afastou dos discípulos. A Bíblia diz que na primeira oportunidade que Pedro teve, ele teve um encontro com Jesus. Ei, meu irmão, não importa quais foram os problemas que você já teve que lidar na sua vida, não importa aquilo que você perdeu, não importa aquilo que você fez, o importante é o hoje, é o agora. É o que nós vamos fazer a partir desse exato momento. E aí, a Bíblia diz que Judas, ele vai então e pensa, poxa, eu sou mesmo um traidor. E ele vai e se suicida. Agora eu te pergunto, o suicídio resolveu o problema de Judas? Não, não resolveu. Muito pelo contrário, piorou a situação de Judas. Isso que acontece. Todas as vezes que o ser humano tenta resolver os seus problemas distante de Deus, o resultado é esse. Todas as vezes que a gente tenta fazer as coisas da nossa forma, todas as vezes que a gente tenta solucionar os nossos problemas do nosso jeito e não do jeito de Deus, o resultado é esse aqui. E eu quero encerrar nessa tarde. Eu quero orar por pessoas que estão assistindo essa live, que talvez carregam uma culpa do passado, problemas que já teve que lidar com no passado.
Talvez tem gente que está assistindo essa live nessa tarde, o Gleno, que fez algo no passado, que deixou uma marca, uma mancha. Eu quero liberar uma palavra de vida ao seu respeito nessa tarde. Aquela simples mancha não define quem você é. O que importa é o que o Senhor pensa ao seu respeito. E a Bíblia diz, eu sei os pensamentos que tenho a respeito de vós. Pensamentos de paz e não de morte, para dar o fim pelo qual vocês necessitam. Deus tem pensamentos de paz ao seu respeito. Amém. Talvez você que está assistindo essa live é um tipo de pessoa que não consegue perdoar a si mesmo, assim como Judas, por uma palavra que você lançou algum dia, por uma atitude que você plantou um dia lá no seu passado. E todas as vezes que você tenta caminhar em direção ao seu futuro, você não consegue romper, porque a sua mente está presa ao seu passado. Em uma dessas lives aí atrás, eu falei sobre três excessos que nós lidamos na nossa vida. Excesso de passado, que gera depressão. Excesso de presente, que gera ansiedade. Excesso de presente, que gera estresse. E excesso de futuro, que gera ansiedade. Tem gente que não está avançando em direção ao futuro porque está presa ao passado. E aí você está triste, com a alma amargurada, porque você não consegue se perdoar. Você acha que não tem mais jeito para o seu problema, mas o mesmo Jesus que liberou perdão para Pedro e que liberaria para Judas se necessário fosse, é o mesmo Jesus que está nessa tarde trabalhando em nosso favor. E os pensamentos dele ao nosso respeito são pensamentos de paz. Suicídio não vai resolver o seu problema. Se cortar, tirar sua vida não vai resolver o seu problema. Se isolar das pessoas não vai resolver o seu problema. O que vai resolver o problema da sociedade é, primeiro, reconhecer Jesus Cristo como nosso Senhor, buscar as pessoas certas e se arrepender verdadeiramente. Porque o que Judas teve aqui não foi arrependimento. Judas ele teve apenas um remorso. Porque se ele tivesse arrependido de verdade, ele tinha mudado. Tem muita gente, Gleno, que tem apenas um remorso na sua vida, porque vira e mexe, lembra do passado e a mágoa está plantada dentro do seu peito. Mas em nome de Jesus, eu creio que nessa tarde, Deus vai dar a capacidade de pessoas a liberar o perdão verdadeiro. Sabe por quê? Porque Amém. O perdão liberta, o perdão ele destrava a nossa vida, o perdão ele nos ajuda a caminhar livres, leves diante da presença de Jesus. E eu quero encerrar dizendo, não importa quais são as sentenças que a sociedade liberou sobre você, não importa quais são as sentenças que o diabo lançou sobre a sua vida, o que importa é que a palavra de Deus nessa tarde te faz livre. Você pode ser livre em Cristo Jesus, porque foi para isso que ele morreu na cruz do Calvário. Então, em nome de Jesus, aprenda aqui nesta tarde, entenda isso aqui. Você não precisa deixar a sua história registrada como Judas deixou registrada na história, mas você pode deixar a sua história marcada como outros apóstolos, como Pedro, que em uma só pregação ganhou mais de 3.000 almas para Cristo Jesus. Você pode deixar a sua história registrada como Estevão, que mesmo não tendo a oportunidade de talvez de estar diretamente com Jesus, mas morreu e deixou o seu nome registrado na história. Você pode ser um Paulo dessa geração, aleluia, que foi levantado por Deus e deixou um legado. Sabe qual é o maior legado que nós podemos deixar para essa geração? É o nosso testemunho, Gleno. Nosso caráter, um testemunho de fé aprovado. Então, meu irmão, seja o que você conseguir ser nessa vida. Voe alto, conquiste tudo que você tiver para conquistar. Seja um bom empresário, seja um grande homem, um grande líder, uma grande mulher. Mas saiba que o maior legado que você vai deixar para essa geração é a sua história. É a história que vai ser contada para os seus filhos e para as pessoas. Esse foi o legado que Judas deixou. O legado de alguém que foi o guia daqueles que mataram Jesus. Mas você pode ser nessa tarde o guia daqueles que estão perdidos, mas que vão se encontrar com Jesus. Aleluia. O guia daqueles que estão caídos, derrotados, mas vão encontrar vida. O guia daqueles que estão passando por necessidade em meio ao coronavírus, mas, aleluia, você vai levar até eles a esperança. Seja uma pessoa que é agente de paz para essa geração, porque foi para isso que você foi
criado. Que Deus nos abençoe. Eu quero te pedir a permissão, Glenda, Amém, para orar Pai. esta tarde. Porque o Espírito Santo de Deus fala fortemente ao meu coração. Que existem pessoas que estão aqui nessa live, que estão presas a traumas do passado. Ei, vamos arrancar esse Judas hoje aí de dentro de você? Vamos deixar o Espírito Santo de Deus começar a gerar um novo eu, um novo homem, uma nova mulher. Sabe por quê? Porque a sua história pode ser diferente a partir da sua escolha hoje, aqui e agora. A sua posição, a sua decisão de mudar, de se apresentar diante de Cristo, de todo o seu coração. Vamos juntos orar. Pai, em nome de Jesus. Eu oro agora em favor da Mariana Bicalho. Eu oro agora em favor do Matos Coach. Eu oro em favor da Késtila Domingos. Eu oro em favor da Cristiane Martins. Eu oro em favor da Késtila agora. Eu oro em favor da Luzia Paulina agora, que está recebendo essa palavra, essa ministração. Eu oro em favor da IPR Itabirinha, do pastor Gladstone agora. Eu oro em favor da vida da Eliane agora. Eu oro em favor da ateliê da Cacá, da Raquel, de todas essas pessoas que estão assistindo essa live agora. Deus, eu te peço em nome de Jesus, traga paz para o coração dessas pessoas. Judas não teve mais oportunidade, porque ele deu cabo para a sua própria vida, Senhor. Mas para essas pessoas que estão assistindo essa live, hoje é o dia de mudança. Aleluia. Para essas pessoas que estão assistindo essa live, elas têm a oportunidade hoje de encontrar com o Senhor e de se arrepender de verdade. Deus, nós não queremos lidar com o nosso excesso de passado, porque a tua palavra nos diz que o teu jugo é suave e o teu fardo é leve. E nós acreditamos fielmente nessa palavra e nos apropriamos dela. Por isso eu te peço em nome de Jesus, carregue os teus filhos no braço, se necessário for, mas não deixe os seus filhos se entregarem à fraqueza, à miséria, muito menos ao suicídio. E que haja paz em cada coração, que haja transformação nessa tarde, e que o teu nome seja glorificado através dessas pessoas. Eu libero uma palavra de vida em nome de Jesus. Amém. Amém, Raoni. Amém, 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 amém. Que palavra, pessoal. Quem pode concordar comigo aí, coloca um amém aí nos comentários. E eu achei muito interessante, Raoni, a gente tem aqui uns minutinhos para a gente finalizar. Foi exatamente esse paralelo que você fez entre Judas e Pedro. Como que a atitude de uma pessoa pode mudar realmente, uma decisão que você toma muda realmente o curso de tudo, né? E a gente vê que Judas não soube lidar realmente, porque na hora que chegou no momento, na hora H, ele andava com as pessoas erradas. E eu assim, fiquei assim, lisonjeado realmente assim, com essa palavra, porque aí às vezes você prepara algo assim, a gente escuta falar sucesso, 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 igual a gente está falando sucesso, sucesso, e aí a gente esquece de pensar no fracasso. Que é realmente, né, o porquê, porque sucesso tudo bem, quando está tudo bem, tá muito bom, né? Quando tudo está correndo bem, quando eu estou tendo sucesso, tá muito bom, e aí daí a pouco vem um fracasso, um erro, algo de novo, o que eu faço? Como que eu lido com isso, né? Então, assim, como que eu vou lidar com isso? Esse foi não poderia ter fechado, como a Jane falou ali, que fechamento com chave de ouro nossa semana, Raoni. Ô, Glenda, grato mesmo a queda não é fracasso. Deus da sua vida, mano. Queda não é fracasso. O fracasso é não saber lidar com a queda. É não saber lidar com o tombo, é não saber se levantar. Perfeito. Perfeito mesmo. E, Raoni, e eu queria deixar para vocês aqui, pessoal, um alerta. Nessa palavra do Raoni veio assim muito forte realmente na minha mente aqui, que a gente precisa estar em alerta de quando a gente tem essa queda, qual que é a nossa atitude quando a gente tem uma queda, né? Qual é a nossa atitude? Porque na hora que você vai nesse passo a passo do suicídio, como aconteceu com Judas, aí você vê que vem alguns sinais realmente, né, Raoni? Vem alguns sinais. Jesus falou com ele, Jesus avisou para ele, e aí eu trazendo para os dias de hoje, começa desse jeito, aí que você começa a se sentir cansado, você fez algo, não deu certo, aí aconteceu uma injustiça, você não sabe como lidar,
Aí você se entrega às distrações, começa a ficar distraído, todo mundo começa a se distrair, e aí você não faz nada. Se você não faz nada, começa a vir dores, você começa a sentir dores físicas, depois dores emocionais, nesse passo a passo aí, até chegar ao último estágio, que seria eliminar completamente o sentido de viver. Mas existe uma maneira de cortar isso no meio, né, Raoni? Como Glória você falou, a Deus. Sim. Pedro entendeu, cortou esse padrão aí e se arrependeu realmente. E aí não vamos esperar chegar no último estágio, a gente se arrepender, né? Não vamos esperar chegar no último estágio, vamos procurar ajuda, vamos buscar. Queda não é fracasso, fracasso não é saber lidar com a queda, né, pastor? Sua live isso tá aí foi... Tá cortando um pouquinho sua live, sua transmissão. Um abraço, pastor Bruno aí, ó. Gravou aí, ó. Queda não é fracasso, fracasso é não saber lidar com a queda. Gostei. Deixou gravado, deixou fixado aí, ó, embaixo aí. Fiquem com essa palavra, pessoal, em nome de Jesus. Não Um abraço pra Jane. Raoni. Abraço pra Luzia. Oi, meu amigo. Isso. Isso aí você fechou com chave de ouro. Raoni, obrigado, Amém, meu irmão. Eu queria te agradecer mais uma vez, te agradecer por ter aceitado o meu convite, ter aceitado o meu convite para falar aqui para a minha audiência. E eu tenho certeza que, assim como eu, todos nós fomos impactados com essa palavra. E esse realmente foi o propósito de finalizar falando de espiritualidade, falando do nosso motivo realmente, nosso propósito realmente. Conta comigo, brother, para que você precisar, realmente conte comigo também. Você aceitou meu convite assim, já pronto. Gostou aí, Emanuel? Eu queria te agradecer realmente por ter aceitado esse convite. Agora, estamos juntos aí. Pessoal, um abraço. Quero pedir a vocês, eu vou fazer uma postagem agora no meu feed. Se vocês puderem ir falar para a gente lá nessa postagem. Aliás, eu não vou postar não, Raoni. Eu vou pedir o pessoal que vá naquela postagem que eu fiz hoje cedo, que tem você lá, que eu convidei. Isso, quando você faz isso é importante para a gente, né? Sim, sim. É claro que a gente está fazendo, não é que a gente está procurando audiência, mas se você faz, a gente sabe o que te tocou, por que valeu a pena para você essa live. Vai lá nessa postagem que eu fiz, na hora que terminar, e coloca aí pra gente. E pessoal, vocês aí que me seguem, não seguem o Raoni, vai agora, já vai no perfil dele, se tiver de sair da live, já sai, que já estamos terminando. Vai no perfil do Raoni, começa a seguir ele, porque tem muito mais, né? No perfil dele tem muito mais. E você vai ouvir palavras aí toda semana, realmente. Raoni, obrigado, meu brother. Amém, querido. Eu que agradeço. Pessoal. Obrigado, pessoal, por ficar com a gente aí esse tempo todo. Semana que vem tem mais. Estaremos juntos aí. Semana que vem a gente faz mais. Vamos, agora, como o pastor Gladstone falou ontem, Raoni, o pastor Gladstone enviou uma mensagem para a gente e falou assim: gente, não é que a live tem que ser vista como a tendência do momento, mas é praticamente o nosso único meio de comunicação. Exatamente. E a gente tem que entender o quão importante é isso, porque o poder está na gente, né? De escolher quem que eu vou assistir, escolher o que eu vou me alimentar. Então, o poder está realmente nisso aí. Pessoal, um abraço, fique com Deus. Pode falar. O pessoal está pedindo para desativar os comentários para tirar uma foto aí, ó. Ah, peraí, deixa eu colocar aqui. A Paulinha pediu aí para te desativar. Vamos lá, foto agora. Sorrisão aí. Hein? Aê, vamos lá. Aproveitei e tirei aqui também, meu amigo. Também, peraí. Ótimo. Maravilha. Glendo, obrigado pela oportunidade mais uma vez. Estou muito honrado, estou à sua inteira disposição. Quero mandar aqui um abraço especial para o pessoal que está assistindo a gente. Que Deus abençoe vocês. E precisando de ajuda, precisando de oração, precisando de uma palavra, chamem no direct. Eu quero ser um canal de Deus para a sua vida também, para abençoar você, porque nós somos chamados para isso, né, Glendo? Levar esperança. Isso aí. Tamo junto. Isso aí, Raoni. Tamo junto. Pessoal, um abraço. Fiquem com Deus. Nos vemos lá no feed agora, hein?